Hoje eu vou falar do segundo homem mais bonito da história da humanidade, porque o primeiro é meu amado. Oi gente, aqui é Dayara do Dayara Books. Eu falo sobre livros a partir da perspectiva de raça, classe e gênero, com foco em horror, e hoje eu vim falar de um dos meus livros favoritos da vida. Pra quem me acompanha nas redes sociais já tá cansado de me ver falar desse homem, mas eu não tenho culpa se este é o melhor homem da história da humanidade. Eu não tenho culpa se ele gravou um vídeo pra mim quando ele veio no Brasil. Gabi, eu vou colocar aqui, ó, bota na edição ele falando o meu nome. Hey Dayara, I'm so sorry you couldn't be here, but I love you. I'm so grateful. Eu não tenho culpa se ele autografou o meu livro. Eu não tenho culpa. Então, se ele fez tudo isso por mim, o que é uma resenha? Entendeu? O que é uma resenha? Não é nada. Então eu vim aqui fazer isso por esse homem. Hoje eu vim falar sobre Friday Black, o livro do Nana Kwame, que é uma coletânea de contos de horror. Gente, eu tenho uma relação incrível com esse livro. Ele foi uma das leituras do Raízes do Horror, o meu clube de leitura de horror. Então, se você quer ter experiências incríveis, vem ler com a gente. Assim, ó, pagando pouco você lê com a gente, ok? Se diverte muito, a gente tem muita fofoca, coisa boa. E aí, a gente teve uma experiência de participar dessa leitura com o Rogério Galindo. O Rogério Galindo, eu já falei aqui 10 mil vezes, eu amo ele. Na verdade, eu amo a família Galindo, porque o Caetano Galindo é o responsável por traduzir Graça Infinita, por traduzir, acho que todos os livros do David Foster Wallace, por traduzir Ulisses. Caetano Galindo traduziu Ulisses. E aí, o irmão dele, que não é pouca coisa, traduziu coisas que eu amo. Ele traduziu Friday Black, e ele traduziu Puta Livro Bom, esse é o nome do livro, Puta Livro Bom. Ele traduziu também o Superstars na Cadeia. Quando eu descobri esse livro, o que me chamou a atenção foi essa capa maravilhosa, e eu fiquei pensando sobre esse nome, porque ele é um nome de um dos contos. Aqui a gente tem uma coletânea de 10 contos de horror que são produzidas... O meu autógrafo. Que são produzidas pelo Nana Kwame. E aqui ele mescla o horror como um elemento fantástico, ele mescla a distopia, mas ele também mescla a realidade. A maioria dos contos são baseados em história real, são histórias reais que perpassam personagens negros. Uma coisa muito interessante que o Jefferson Tenório fala sobre os livros dele é que o racismo não é o elemento principal, mas os personagens são figuras atravessadas pelo racismo. E eu tenho a impressão que o Nana Kwame ele faz mais ou menos esse mesmo jogo. Os personagens são figuras pretas, ou são figuras que são afetadas por uma questão racializada, mas o horror vem de outros modos. Eu tô pensando em como eu vou falar sobre esse livro sem ser banida pelo YouTube. Mas aqui a gente tem narrativas que falam sobre colonialismo, falam sobre violência, falam sobre racismo, sobre violência policial, sobre racismo ambiental, sobre racismo algorítmico, fala sobre distopia também e seus cernes do racismo. E o Nana Kwame, ele faz uma coisa que eu acho que eu tava com um pouco de saudade. Eu gosto muito de um horror trashzão e às vezes um horror que é escancarado, assim, que ele vai pra um grotesco, mesmo que não exista nenhum contexto do grotesco, faz a gente torcer o nariz, assim, a gente não sabe muito bem se é de nojinho, se é de vontade de chorar ou se é de raiva. Eu adoro essa sensação. O primeiro conto, que é o conto mais famoso, é sobre 5 crianças que tiveram suas vidas ceifadas por um homem branco que estava na frente da biblioteca e ele se sentiu ameaçado e fez isso com as crianças com motosserra. E aí tem o julgamento deste homem branco, a gente já sabe que ele vai ser livre, porque a vida é assim, e aí começa a existir um grande levante em relação às pessoas pretas pra se revoltar contra isso, mas como se fosse um movimento de zumbis, assim, é uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo que isso acontece, existe um cara que vai descobrindo sua negritude, em alguns momentos ele vai oscilando o tom da negritude, e a gente vai lendo isso com ele. Pra mim é sensacional, sabe? Eu acho que esse primeiro conto é talvez o conto mais famoso do livro, mas pra mim ele é um dos melhores, obviamente, e ele é muito poético, assim, tô vendo aqui as marcações que eu fiz, né? De noite a fome e eu nos abraçamos, eita como é poético. E aí esse Emanuel, que é o cara do primeiro conto, ele é um cara que tem a sua oscilação de negritude, né? E aqui tem uma parte: Emanuel sentiu sua negritude, com N maiúsculo, deslizar e cair para um absoluto 0.0, porque é essa oscilação, assim, de números que esse cara vai sofrendo nesse primeiro conto. Tem um conto também que é sobre uma Friday Black, literalmente, né, uma sexta-feira de promoção, que é uma distopia com assassinatos por conta de promoção. Tem um conto sobre irmãos também, que eles são totalmente diferentes entre si. E é um livro que ele mexeu muito comigo, porque eu acho que não são todos os contos que são incríveis, eu não gosto de todos os contos. Todos que eu gostei muito. E o Nana, ele aproveita... Parece que ele não tem muito pudor pra escrever sentimentos, porque ele coloca o grotesco, ele coloca o triste, ele coloca o amor, ele coloca
crítica social, tudo no mesmo lugar. E aí a gente sente uns estranhamentos porque a gente precisa descobrir o que a gente tá sentindo. Eu tô com raiva por esse cara porque ele foi julgado e foi livre? Eu tô com raiva porque essas crianças não estão mais aqui? Eu tô preocupada com esse cara que tem a sua negritude constantemente ali avaliada a partir de número? O que eu tô sentindo, sabe? E não dá tempo da gente entender o que a gente tá sentindo porque a gente começa a fazer assimilação com a nossa realidade. Então acho que esse livro, ele mexeu muito comigo. Eu acho que eu já falei dele aqui 1000 vezes. De novo, né? Querida, tem 15 vídeos e acho que eu já tenho um canal há 10 anos que fala todos os meses do mesmo livro, né? Mas ele é um livro que todas as vezes que as pessoas me pedem dicas de horror, eu indico ele. Porque são contos, são curtinhos de ler, é rápido, é fácil, é prático, são coisas inesquecíveis, assim. Eu sei que em alguma esfera esse livro vai tocar as pessoas. E eu acho que é uma experiência da gente ler um autor estadunidense, que o Nana Kwame é, que está em diáspora, porque a família dele é do continente africano, mas ele é um cara que ele tem consciência do lugar que ele está e ele não se dá por satisfeito de estar nesse lugar. Nana Kwame, ele não deixa de criticar o mercado editorial nas aulas que ele dá sobre escrita criativa, ele não deixa de criticar o espaço dele enquanto homem negro, enquanto masculinidade, e acima de tudo, ele não deixa de criticar o espaço dos Estados Unidos, que é talvez um dos lugares que mais contribui para o genocídio da população negra. Então, eu acho que ele é muito perspicaz no momento que ele vai dando a voz para esses problemas sociais, ao passo que, mais uma vez, ele é um daqueles autores que eu gosto muito, que usa o horror, um espaço do fantástico, para falar sobre críticas sociais e políticas que são da nossa realidade. Então, assim, enquanto a gente tem grandes autores que falam sobre vampiros, que falam sobre lobisomens, que falam sobre, sei lá, sabe, coisas fodas, mas que são homens brancos, a gente tem o Nana Kwame, que ele não precisa ir muito longe pra ele produzir um horror de verdade, sabe? Ele abriu o jornal e ele encontrou a história dessas crianças. Ele olha ali na esquina e ele vê uma abordagem policial, sabe? O Nana Kwame entende que o lugar que ele convive é também um lugar de perigo para homens negros e é também um espaço político, mas é, sobretudo, um campo criativo para a produção de contos. Eu sou muito feliz com esse livro, eu acho essa capa genial, eu adoro a tradução do Caetano Galindo. Sou muito feliz que saiu agora. Olha, gente, parece que eu tirei de um lugar do nada, né? Peguei o livro assim e fiz assim. Saiu Superstars na Cadeia, que é uma distopia do Nana Kwame. Na verdade, essa distopia aqui me lembra um livro do Bruno Ribeiro, Porco de Raça. Porque ele se passa também no sistema prisional, que é uma galera que precisa lutar pela sua sobrevivência. Mas assim, o Bruno Ribeiro, autor de Porco de Raça, andou para que Nana Kwame pudesse correr com esse livro aqui, tá? Eu li Bruno Ribeiro primeiro, autor nacional. Mas esse aqui eu quis ler, eu quero ler ainda, porque é uma edição bonitona, tava num preço bem, mas aí eu comprei numa promoção da Amazon, e eu sei que vai ter críticas incríveis, tão incríveis quanto Friday Black. E pra mim, o tchan desse autor é que, não sei, sabe quando a gente, nossa, que ótimo, né? A gata faz uma resenha de 10 minutos, o tchan desse autor é que eu não sei. Pra mim, o tchan desse autor é como ele mexe com o que a gente tá sentindo na nossa realidade. Nana Kwame não dá nenhuma esperança do que vem pela frente pra grupos minoritários, mas, em um momento algum, ele coloca a gente só numa posição de vítima. Ele faz esse levante das pessoas pretas que querem se vingar, ele transforma esses personagens em vilões, em justiceiros, em pessoas comuns, em pessoas com defeitos, em pessoas distópicas com defeitos. Então acho que ele dá essa liberdade desses personagens passearem por vários lugares e não caírem em estereótipos. Eu acho que pra mim isso é uma das coisas mais sensacionais. Eu amo, amo, amo esse livro. Eu acho que, assim, se eu pudesse fazer um primeiro vídeo no YouTube falando que livro de horror que você tem que ler. Toma. Porque eu tenho medo. Toma. Porque eu quero saber sua realidade. Toma. Porque eu quero me surpreender. Toma! Isso aqui é uma coisa que mexe comigo. Eu, particularmente, acho Nana Kwame lindérrimo. Segundo o homem mais bonito do mundo, só perde pro meu noivo, na verdade. E ele esteve aqui no Brasil no final do ano passado, se eu não me engano. Um pouquinho antes da Bienal, ele veio pro Brasil. Ele participou de alguns eventos literários. O Volpe mediou um evento com ele. Foi o momento que a Dai Escreve e a Lulu autografaram o meu livro, fizeram um vídeo com ele pra mim e tal. Que eu amo muito Nana Kwame. Pensei em dar um curso no Raízes sobre Nana Kwame. E pra mim ele é um cara que ele precisa ser descoberto, assim. Eu acho que a Fósforo, eles fazem um trabalho muito legal em relação ao autor, mas eu acho que a gente tem um movimento enquanto leitores de praticar um tipo de racismo que é um racismo velado, de não ter interesse em procurar essas literaturas, ou se tem interesse, sei lá, tem outros autores brancos que escrevem coisas mais legais.
Não tem. Não tem um autor branco que escreve coisa mais legal que isso aqui, gente. Simplesmente não tem. Vou deixar os links aqui embaixo dos livros que eu falei ao longo do vídeo. Por favor, gente, leiam Friday Black, venham conversar comigo dos contos que vocês ficaram full da vida, sabe? Pra mim, o último conto desse livro eu choro que nem uma cachorra anêmica, xoxa, capenga. Então, assim, maravilhoso. Eu espero que o Nanakuami venha ao Brasil mais vezes. Ai, não sei, se alguém da Bienal do Rio estiver vendo esse vídeo, chama ele pra Bienal do Rio, entendeu? Coisa pouca, pelo amor de Deus. Sou, assim, grata demais à Editora Fósforo que lançou esse cara aqui. Eu lembro que eu fiz um vídeo, acho que foi no Instagram, falando sobre necropolítica. O Nanakuami faz a gente entender a questão da necropolítica, né? Necropolítica é a ideia de definição do matar ou morrer definido pelo Estado. O Estado define quem vai viver e quem vai morrer. E isso fica muito gritante nesse livro. Muito, muito assim. Então ele é um livro que ensina a gente sobre termos da comunidade negra que a gente precisa falar. E são termos que são equivalentes a um debate que a gente precisa ter cada vez mais. Então, assim, sensacional, gente. Leiam Nanakuami, eu amo demais.